Queria saber como surgiu a ideia do Diário do Dominador. Bom, lá para os idos de 2002, eu já era dominador, tinha um tempo, não vou dizer quanto, mas bastante tempo. Eu era um indivíduo que vivia nômade. Eu era dominador, mas só interagia com pessoas do mundo baunilha que eu recrutava. Até daí um pouco do fato de eu gostar muito de ensinar, porque eu passei muitos anos ensinando pessoas a me alimentarem. Elas não vinham prontinhas. Então eu tinha que alimentar-me, eu tinha que prepará-las para me alimentar. Inclusive, a relação só ia adiante se ela demonstrava alguma queda para o assunto. Então, o que acontece? Aí, em algum momento, eu falei, vou descobrir, quero conhecer outras pessoas, vim para o meio BDSM. Eu pesquisei muito e não achei nada que realmente prestasse na época sobre o meio BDSM. Apesar de já ter uma internet rudimentar, mas já com uma certa disponibilidade em termos de informação. Isto posto, eu conheci pessoas, comecei por uma sala de bate-papo, passei muito tempo quieto num canto observando. Aí a primeira pessoa que eu conversei foi com uma submissa aqui até da Baixada Santista, que veio me perguntar, ela falou assim, tenho dono, eu não devia estar aqui, mas eu sou muito curiosa, eu queria saber qual é o significado do seu nome. Eu expliquei o que significava Gladius Maximus, isso está lá no blog, quem tiver curiosidade de saber, tem lá a origem do nome, e a partir daí conheci a minha primeira mentora dentro do BDSM, que foi uma submissa, a Brisa da Lua, e depois disso ela me ensinou a dinâmica de como o meio funcionava, quem eram as pessoas, como é que era a hierarquia de atividade, como é que funcionavam. Eu queria saber qual era como funcionava o meio real, como é o comportamento, como se abordar pessoas, quais são os limites iniciais, quem é que eu já devo respeitar de cara, quem é que tem reputação. Ela me colocou tudo isso. E o que eu descobri de começo é que sobrava falta de informação. Não tinha. Tinha o quê? Um site ou outro autopromocional, blogs de homens e mulheres se autopromovendo, e outros enciclopédicos que tinham ali, isso significa tal coisa, aquilo significa tal coisa. E não tinha ninguém filosofando. Não tinha uma filosofia que eu pudesse, deixa eu ver essa doutrina, essa liturgia, para eu ver se eu sigo. Não achei nada. Daí eu comecei a criar a minha liturgia. Eu tinha já os meus procedimentos básicos da minha era de nômade. E eu só peguei esse básico e comecei a transformar tudo isso que eu já tinha vivido e sentido, experimentado, em coisas que outras pessoas pudessem beber também. Eu comecei a criar uma metodologia, quase como um conteúdo programático de curso. As perguntas que eu mesmo tinha, eu ia buscar as respostas e o que acontece? Em determinado momento, eu já conversava muito, ainda frequentava muito sala de bate-papo, ajudava iniciantes lá, mas eu comecei a ter muita demanda pela informação e eu não tinha como atender a todos. Aí o que eu fiz? Eu tomei a decisão de vou pegar tudo que eu já consolidei e vou começar a escrever e pôr num repositório, vou pôr num lugar para as pessoas consultarem. Porque eu ganho duas coisas nisso. Eu vou ganhar, primeiro, em quantidade de pessoas que vão acessar a informação. Eu otimizo, eu não vou precisar falar uma por uma, contar a mesma história de novo. A pessoa está lá, o material está disponível e quem tiver a disciplina, a energia de pesquisar e de aprender autodidaticamente, está tudo ali. E em segundo lugar, que eu ia expor publicamente as minhas ideias, como eu estou fazendo aqui. Eu estou dando a cara a tapa. Quando eu falo dominação psicológica é estupidez, é besteira, eu digo não que seja besteira dominar psicologicamente, estou falando que alguém capitalizar em cima disso. Eu sou dominador psicológico. Todos são, cara! Então, esse tipo de coisa eu estou dando minha cara a tapa, como também falar das coisas todas que eu repudio ou que eu discordo. Estou dando minha cara a tapa. Quando eu falo uma coisa é desse jeito, como ESSC e os outras siglas são inócuas, estou dando a minha cara a tapa. Estou me expondo, mas estou dando a minha opinião. E aí, eu dando a minha cara a tapa, no blog eu expunha pelos comentários e também pelas conversas e as minhas ideias para uma massa e para pessoas ditas entendidas ou pessoas que já viviam isso há muito tempo e nunca tinham filosofado. Tinha gente vivendo BDSM há 20 anos, 30 anos, sei lá, e nunca tinha escrito nada.
Vivia. Tinha tudo isso como eu tinha na minha pré-história. Que eu vivia o que eu vivia. Eu vivia a minha dominação e um abraço. Mas eu nunca tinha parado para sentar e montado um sistema. Nunca tinha parado para pensar sobre muitas coisas. E eu resolvi pensar sobre tudo. Tudo que viesse à minha cabeça. Comecei pelas minhas dúvidas, comecei pelas minhas próprias questões e expandi isso de forma geométrica por causa das perguntas que vinham nos próprios comentários ou de pessoas. As pessoas me faziam perguntas e muitas das perguntas, creio que 80% do que tem no blog, no www.gladiobdsm, que é o diário de um dominador, foi constituído, nasceu, tá lá, os textos são originários de perguntas. Tem a sua origem em perguntas. Por isso que eu me sinto muito à vontade aqui, porque eu passei 10 anos, o blog fez 10 anos agora. Dessa maneira, nasceu o Diário do Dominador. Eu comecei a publicar, eu já tinha algumas coisas que eu já tinha mandado para um, para outro, tinha em Word, então já larguei com o blog e comecei a escrever. Tal. E o blog passou por vários altos e baixos de frequência minha, porque eu passava por momentos que eu não queria escrever, eu passava por momentos que eu estava reavaliando os meus conceitos, tanto que eu coloquei na minha parte de pessoais, que eu recebia muitas perguntas pessoais como essa que eu estou recebendo agora, de como nasceu o Diário do Dominador. Eu coloquei lá, tem assim, atualizações de novas versões, porque eu fui colocando, cada vez que eu tinha alguma grande conclusão, eu ia lá e escrevia um pouco, olha, mudei isso, mudei aquilo, estou pensando desse jeito agora. E eu lendo textos mais antigos, estou escrevendo um livro agora, que vai ser o livro comemorativo do blog, então eu estou revendo, estou revisitando tudo desde o começo e estou atualizando, revisando e atualizando. E eu penso muito diferente em muitas coisas do que eu pensava no começo, não diferente no sentido diametralmente oposto, mas às vezes eu avancei, eu penso além, eu cruzei alguns limites, eu expandi minha mente em muitas coisas. A maior parte das melhores conclusões que eu cheguei sobre BDSM foram nos últimos 2 anos. E olha, eu tenho muito mais que isso, brincando disso. Então, não para o processo de aprendizado. Então é isso. Assim nasceu o Diário do Dominador e tá aí. E olha, gostei tanto do processo de ensinar que eu não parei mais. E é isso aí.